Olá, bem-vinda a mais um vídeo do canal Evelyn Silva Artesanato. No vídeo de hoje a gente vai pintar aqui esse tigrezinho, mas eu comecei a gravar e deu uma pane no sistema e não deu certo o primeiro vídeo, tá? Mas aqui, ó, é coisas que vocês dão conta de fazer. Façam esse fundo. Para fazer esse fundo aqui eu utilizei o azul soft e o azul hortênsia, e aqui embaixo, nesse chãozinho, o erva doce, tá bom? Então, vocês façam fundo aí. Se sentirem dificuldade, vão no canal, que no canal tem vídeo ensinando como fazer fundo. E daí, pra gente começar esse tigrezinho, a gente vai estar pintando ele todo de branco e sombreando com a cor cinza, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já comecei, mas eu vou continuar junto com vocês a preencher isso daí, mas não tem segredo, é só preencher todo de branco e fazer a sombra com o cinza.
Feito isso, ó, relembrando o que a gente fez aqui. Preenchemos tudo com o branco e fizemos luz com o cinza chumbo, tá? Eu usei o cinza chumbo, porque tem 3 cinza. O cinza claro e o cinza chumbo. Eu usei o mais escuro que tem aí, que é o cinza chumbo, tá? Agora, nós vamos preencher aqui, ó, essas marquinhas aqui. Pra preencher elas, vamos estar utilizando a cor preto. Então, é só preencher mesmo, vamos utilizar somente a cor preto. É importante não borrar, que eu falo é não invadir o que já está pintado, tá bom? Então, vamos fazer com calma para que saia um preenchimento bem bonitinho. Feitas essas manchinhas aí, eu mudei de ideia. Ó, aqui eu ia fazer um focinho, tá vendo? Mas eu
vou fazer de outro jeito. Então, eu vou preencher isso daqui também. Vou preservar esse narizinho, tá? Porque esse narizinho aí, ele vai ser de outra cor. Agora, essa boquinha eu vou passar por cima, porque eu vou fazer ela com pincel filete. E eu quero que ela fique uma boquinha bem fininha. Mais fino do que esse traço aqui que eu fiz com o carbono, tá? Então, eu vou passar a tinta por cima dela. Agora, o narizinho aqui eu vou conservar pra que eu não perda esse risco, ó. E mesmo passando a tinta, vejam que eu ainda consigo ver aqui a marquinha da boca. Então, é algo que não vai prejudicar aí na hora de eu estar pintando. O risco, ele tá disponível lá no canal do Telegram. O link do canal tá aí na descrição do vídeo. Eu tô deixando lá pra vocês um risco também na versão feminina, tá? O desenho tem um lacinho aqui, que daí dá pra vocês fazer pra menina. Só vocês usar a criatividade e pintar o laço da cor que vocês preferirem. E não esquece de postar nas redes sociais e me marcar. Usa lá a hashtag Evelyn Silva Artesanato, que daí eu consigo ver o que você está pintando. E pode me marcar também, tá? No Instagram, @Evelyn Silva Artesanato. Feito isso, eu vou fazer sombra aqui debaixo dessa boca, né? Porque agora eu tirei toda a sombra do meu desenho. Então, eu vou fazer a sombra dessa boquinha com o cinza chumbo que eu já estava usando. E a sombra debaixo desse narizinho, também com cinza chumbo. Aí, eu vou aproveitar que eu já tô com a cor preta aberta e vou preencher esse narizinho com o preto, tá? Só preencher totalmente o narizinho com a cor preto. Tem alguns lugares meu aqui que ainda tá dando pra ver o tecido. Então, eu tô voltando aqui com a tinta branca e passando de novo. Esse tecido aqui que eu tô usando é o Tricoline 100% algodão. Então, é um tecido gostoso de pintar, mas é um tecido fino. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de tinta. Mas eu super recomendo, tá? Para fazer medalhão, ele é um tecido muito bom. Eu utilizo para medalhão o percal, o tricoline e também a entretela. E você também pode estar fazendo, se for para pregar em bolsas, como é eco bag, você também pode estar utilizando o algodão cru. Mas se for para fralda, essas coisas, eu não recomendo o algodão cru, porque ele é um tecido mais grosso, aí perde toda aquela delicadeza, tá? Mas se você fizer um medalhão aí pra pregar numa bolsa, como a eco bag, o algodão cru, ele é super útil. Então, ó, vamos sombrear aqui essa boca e esse narizinho com o cinza chumbo. Cuidado pra não exagerar aí e não deixar seu bichinho todo pintado, tá? Respeita aí o risco também, pra não ficar uma coisa assim, sem pé, sem cabeça. Então, ó, sempre importante tomar cuidado e mesclando bem as cores, porque não basta saber quais cores estão sendo utilizadas no desenho. É importante também saber aplicar essas cores, né? Saber unir essas cores para não ficar divisão e ficar uma coisa bem harmônica. O guia de cores também vai estar disponível lá no canal do Telegram, tá bom? Junto com o risco. Essa boquinha, será que ficou legal? Espalhem bem, tá? Porque o nosso tigrezinho aqui, ele é branco, ele não é cinza. Então, a gente tem que estar com o branco predominando. Certo? Feito isso, agora a gente vai começar a preencher aqui essas patinhas, essa barriguinha. Ah, mentira! Eu vou preencher aqui esse focinho, tá? Então, o focinho eu vou preencher do jeito que eu falei pra vocês, com o preto. Eu vou preencher totalmente com o preto. Aí, a gente vai aqui pra essas orelhinhas e essas manchinhas, essas patinhas aqui, ó. Pra fazer essas patinhas aqui, a gente vai estar usando a cor pêssego. E como sombra, a gente vai usar o papaya. Vamos ver se dá certo.
Se não der certo, a gente troca, tá? Deixa eu fazer o teste aqui pra ver se vai ficar uma combinação legal. Eu tinha começado aqui com o vermelho queimado, mas eu não gostei, não. Vamos ver se com essa cor aqui vai ficar melhor. Porque na pintura é assim, gente, a gente tem que ir vendo o que fica harmônico, as cores que combinam, se vai combinar e vai chegar naquele ponto que a gente imaginou, que a gente quer, né? Então, é assim mesmo, é ir testando e vendo o que combina, o que não combina, e vendo o que deu certo e o que não deu certo. O negócio é não desanimar, porque quando a gente começa a pintar, a gente perde muito material, perde assim, no sentido de pintar e não ficar como a gente gostaria, né? Então, tem aí, sim, que lidar com a frustração de não ter ficado como a gente queria, mas com o tempo você vai pegando a prática e vai adaptando tudo isso. E mesmo depois com anos de experiência, ainda se erra, tá? Não pense que a gente não erra. Eu erro, até hoje eu erro. Erro assim, no sentido de colocar uma cor e essa cor não combinar com outra cor. Então, acontece, tá? Ó, então, foi essas cores aí mesmo. É o pêssego e o papaya. E a luz nossa vai ser o branco. Eu gostei, achei que ficou uma cor bem legal. Então, nós vamos fazer isso daí em todo o restante. Vamos lá? Vamos começar pelo focinho, que é o com o preto, e depois a gente vai fazer isso daqui na outra orelhinha, na barriguinha e aqui nas patinhas, tá?
Pronto, feito isso, agora nós vamos preencher esse olho aí. Mas, antes de eu preencher esse olho, eu vou riscar ele, porque não tem como ser só uma bola, né, esse olho aí. Então, eu vou riscar esse olho, para que ele fique um olho bonito. Eu vou riscar aqui com o lápis, mas no risco de vocês já vão estar certinho esse olho aí, tá bom? É que... E eu que esqueci de colocar um olho aqui nele. Deixa eu desenhar, né? Que o olho a gente fez aqui. Mas no risco de vocês aí tá certinho, tá bom? Essa divisão aí. Aí vocês não vão ter que fazer isso daqui que eu tô fazendo. É só, na hora que for tirar o risco, tira o risco certinho. E esse olho, dá pra vocês brincar com a cor desse olho, tá? Eu tô aqui pensando que cor que eu vou pintar, mas vocês podem pintar esse olho da cor que vocês quiserem aí. Podem usar um cor de caramelo, pode usar fazer um olho preto, que também vai ficar bem interessante se vocês fizerem um olho preto. Mas eu aqui, eu vou partir pro olho colorido, pra dar uma diferenciada, né, no desenho, tá? Então, pra gente fazer esse olho, eu vou utilizar aí a cor turquesa e, vamos ver, e azul petróleo, tá? Então, peguem essas cores, a gente vai começar preenchendo esse olho com branco. Então, aqui nessa última parte aqui, branco. Nessa daqui do meio, a gente vai pintar azul turquesa e sombrear com azul petróleo. E aqui com preto, tá? Vamos repetir a mesma coisa desse lado aqui. Vamos lá? Olha que lindo que tá ficando o nosso tigrezinho, né? Tô super amando. Vamos lá, então, finalizar esse tigrezinho? Pra finalizar, a gente vai estar utilizando aí a cor preta, tá? Eu gosto de diluir ela e vamos utilizar o pincel filete. Eu tô aqui com o da Castelo, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, da Castelo, referência. Eita, a referência é C555, tá? Minha numeração é 000. Então, eu vou usar esse pra tá me ajudando aí nesse contorno. Como vocês já sabem, eu gosto de diluir a tinta com o soro fisiológico.
E daí que eu não diluo no potinho, eu diluo no godezinho, ou num pratinho, ou num pedacinho de isopor, na superfície que eu estiver utilizando aí, porque daí eu diluo só aquilo que eu vou usar e não estrago o meu pote de tinta, tá? Mas vocês também podem optar pelo aquarela silk. Eu também gosto da aquarela silk pra fazer isso. Mas aquarela silk e soro fisiológico, o soro fisiológico é bem mais em conta, tá? Então, eu acabo usando mais o soro fisiológico por uma questão mesmo de preço. Então, ó, tinta diluída, tinta preta, eu vou fazer esse contorno aqui em todo o meu gatinho.
Olha, contornei tudo, mas vejam que eu fiz aqui uma pequena coisa errada, né? Uma pequena meleca. Ó, vejam que ficou algumas manchinhas aqui, que foi porque eu apoiei a mão em um lugar onde estava molhado. Então, eu vou corrigir isso daí, tá? Pra mim fazer essa correção, eu vou voltar com a minha cor de base, que é o branco, e vou tentar apagar aí essas manchas. Aqui também, ó, nesse focinho dele, que foi onde eu já tinha riscado com carbono, também ainda tá dando pra ver aqui esse desenho. Eu também vou voltar com mais uma camadinha de tinta branca aqui, pra tentar minimizar o máximo possível desse risco aqui, tá bom? Então, eu vou corrigir isso daqui, usando a minha cor de base, o branco, e onde eu apagar a sombra que já existia, eu vou refazê-la. Pronto, ó, minimizou o que eu tinha feito, tá? Tomem cuidado pra você não fazer a mesma coisa. Por causa que, como a gente tá lidando com uma tinta escura, que é o preto, é muito difícil apagar a ponto de não se ver nenhum tipo de rastro. Então, sempre fica aquela marquinha que a gente não consegue mesmo apagar, tá? Então, quando a gente tá lidando com a tinta preta, fazer correção se torna bem mais difícil por causa disso, porque o preto não é uma cor fácil de apagar, não é uma cor fácil de tampar. Então, tomem cuidado pra isso não acontecer aí, tá? Façam primeiro a parte de cima, depois desçam pra parte de baixo, mas evitem fazer isso. Ó, tá super lindo o nosso gatinho, mas ainda tá faltando alguma coisa. Como, por exemplo, umas luzes aqui nessas patinhas. Então, a gente vai fazer as luzes aí dessa patinha. A gente vai estar utilizando o branco mesmo. Vamos colocar uma luz também nesse nariz. E vamos fazer umas luzes secas nessas orelhinhas, nessas manchinhas aí, tá? Pra isso, eu vou estar utilizando a brochinha, que eu sempre uso, que é a da Condor 462, tá? Número 00. Eu gosto de usar 00, gosto de usar 0, gosto de usar 000. Então, essa linha aí de 0, ela é muito boa, porque são brochinhas pequenas, que cabe, ó, nos lugarzinhos que a gente precisa, tá? Então, vamos lá começar? Olha, antes da gente começar com a brochinha, vamos fazer aqui uma sobrancelha nesse gatinho, pra ele não ficar com a sobrancelha deserta. Então, ó, vai ser uma sobrancelha aqui e uma sobrancelha aqui. Deixa eu ver se ficou na mesma altura, se tá bonitinho. Isso, tá legal. Tá, e já vamos colocar também os pontos de luz desse olho, ó. Pra fazer os pontos de luz, eu vou usar a bundinha do pincel. Um pincel fininho, ó, bundinha pequenininha, vou usar ela. Então, eu vou colocar ela na tinta e vou fazer aí esse ponto de luz. Dos dois ladinhos.
Agora, com a pontinha do pincel zero, eu vou fazer mais um, ó, assim, ó. Vai ficar uma bolinha bem pequenininha, tá? E vamos fazer também, agora já com a brochinha em mão, com essa daqui mesmo. Vamos fazer uma bochechinha nesse tigrezinho, que eu já até chamei de gato, né? Mas é um tigre, tá, gente? Pelo menos a intenção é que se saia um tigre aí. Então, ó, vamos com papaya mesmo, que é a cor que já tá aqui na mesa, já tá aberta. A gente vai fazer aí uma corzinha nessa bochechinha dele, ó. É só ir fazendo movimentos de bolinha, pra dar uma corzinha, não ficar uma cor... um bichinho morto. Vamos dar uma corzinha aí nele, tá? Acho que um pouquinho mais, né? Ui, agora eu exagerei. Cuidado pra não exagerar, viu? Não se empolgue aí não, porque pra tirar é meio complicado. Pronto. Ficou lindinho o nosso bichinho. Vamos agora fazer as luzes que eu tinha falado? Ó, pra fazer essas luzes aí, recomendo estar com o pincel sequinho, tá? Não esteja com o pincel molhado, não. Como eu peguei o papai aí, eu tive que lavar meu pincel. Aí eu já até troquei, peguei outro aqui, que tá seco, ó. Esse tá seco. Esse tá seco, porque o outro eu tive que lavar. Então, vou pegar o branco, tirar o excesso aí no meu pratinho e vou vir fazendo essas marcas aí, ó, essas luzes. Tá, ó. Vejam que eu vou colocar uma tinta e não é pra ficar mexendo muito, ó. Colocou, deixou. Colocou, deixou, tá? Essa é a intenção, ó. Colocou, só toma cuidado pra não deixar o gato tudo branco. O gato não, ó, eu de novo, o gato. O tigrezinho tudo branquinho, tá? A intenção não é essa, tá? Aí aqui no bracinho dele, ó, eu vou fazer uma luzinha e aqui também. E aqui também. Acho que aqui também. Pra não ficar um gato morto. Lindo, lindo, lindo. Amei esse gatinho. Mas quando eu olho pra ele, eu ainda acho que tá faltando alguma coisa. E eu acho que pode ser reforçar um pouquinho esse fundo. Então, a gente vai reforçar esse fundo, tá? Vamos ver que cor que a gente vai usar aí nesse fundo. Vamos ver se dá pra usar essas cores aqui que eu tô aqui com elas abertas. Deixa eu ver se com o azul petróleo ficaria legal. Deixa eu testar aqui, se não ficar eu já falo pra vocês, tá bom? Deixa eu ver se com o azul petróleo... É, gente, o azul petróleo não vai ser legal, não. Ficou muito distante. Ou não, né? É, dá pra fazer com azul petróleo. Olha, ficou legal com azul petróleo, gostei. Vou fazer com azul petróleo. Então, eu vou dar uma reforçadinha aí nesse fundo, ó. Pra gente poder destacar um pouco mais esse gatinho. Isso daqui seria uma segunda sombra do fundo, tá? Porque a gente já havia feito a primeira sombra, então essa seria uma segunda sombra. E achei que ficou legal, gostei. Cuidado pra não pesar a mão, tá? Na hora de fazer isso daí. É só pra colocar um pouquinho de tinta aí, só pra destacar ainda mais que esse gatinho, ele tá por cima. Essa é a intenção dessa sombrinha aí no fundo, tá? Cuidado pra não exagerarem. Que, ai, meu Deus. Ó, no caso de quem for pintar aí o risco pra menina, dá pra fazer essas barriguinhas usando o rosa bebê. Aí, uso o rosa bebê e o rosa de sombra, que fica muito bonitinho nessas barriguinhas. E dá pra fazer lacinho vermelho, lacinho rosa, tá? Aí, conforme a cor do lacinho, ver se vai combinando com a cor da barriguinha, pra não ficar uma salada, uma mistura, tá? Faz uma coisa aí bonitinha. E não esquecem de me mostrar, eu quero ver. Que eu fico curiosa pra ver como que tá ficando a pintura de vocês.
Ó, essa daqui é uma pintura simples. Mas deixa aí no comentário se vocês achou ela difícil. Porque às vezes é simples pra mim, mas pra quem tá começando, pode ser que ache difícil. Mas a gente tem alguns critérios, tá? Pra definir uma pintura como simples, como difícil. E isso tem a ver com... Opa! E isso tem a ver com os elementos da pintura. Então, ó. Gostei. Acho que eu vou fazer um pouquinho aqui também atrás das orelhinhas. Vai ficar bem bacana. Ó, vê que agora já começou, esse gatinho já começa a ganhar um pouquinho mais de vida? Olha, e sabe o que ficaria super interessante aqui? Se fizesse uns efeitos de nuvem, tá? Tem vídeo aí no canal ensinando como fazer os efeitos de nuvem usando o Agripuff. Fica super legal e eu super recomendo. Usem aí esse efeito de nuvem aqui. Acho que vai ficar super bacana. E sem falar que enriquece ainda mais o trabalho de vocês, tá? Dá mais valor pro trabalho de vocês. Olha só, invadi aqui. Tem que corrigir depois. Que coisa. Podia ter pegado uma broxinha menor, né? Mas vai dar certo. Então, utilizem aí a criatividade para tornar o desenho de vocês ainda mais rico em detalhes. Porque quanto mais riqueza em detalhe, mais valor você tá agregando à sua pintura. E daí que você também pode pedir um valor mais alto também na hora de vender, tá bom? Então, é interessante aí ir fazendo esses exercícios de acrescentar elementos para ver se dá certo. E, ó, se você for pintar a versão menina, outra coisa que também fica bem interessante é fazer umas florzinhas aqui, fica super interessante. Se você tiver stencil de florzinha, faz umas florzinhas, fica bem legal. Se você estiver pintando numa fralda, eu tô aqui pintando no medalhão, então meu espaço de assim, ó, de largura, é estreitinho, né? Porque o medalhão, ele limita isso. Mas se você estiver pintando numa fralda, você pode fazer como se fosse um jardim, colocar florzinhas, puxar os matinhos. Fica bem legal também, viu? E também enriquece o seu trabalho. Ó, vejam que nesse fundo é super importante não deixar nada marcado, viu? Ó, eu tô colocando aqui e esfumando com a minha broxinha. Então, façam isso também, não deixa nada marcado, não. Olha só como que ele já ganhou bem mais vida, né? Aí, nesse chãozinho aqui, se você tiver um verde musgo, fica bem interessante, mas eu vou usar o cinza, porque o cinza já tá aqui aberto, gente. Até eu ir lá buscar um verde musgo, vai enrolar. Então, eu vou usar aqui um pouquinho de cinza, fazer aqui essa sombrinha no fundo, tá? Mas se você tiver o caque, o verde musgo que eu acabei de falar, fica muito legal também esse fundo. E se não tiver, usa o cinza chumbo aí, igual eu tô usando aqui, que também vai ficar super legal. Olha só, é só pra dar uma profundidade, tá? Só pra dar realmente a impressão de que ele tá em cima desse chãozinho. Que se a gente não faz isso, dá a impressão que tá tudo no mesmo plano. Então, ó. Super legal, né? Agora eu vou voltar pro branco pra corrigir aí, né, as cagadinhas que eu fiz aqui, ó. Acho que eu não posso usar essa palavra, que o YouTube vai me bloquear. Mas pra corrigir esse erro que eu fiz, tá? Ó. A gente corrige aí isso. Olha aqui. Foi umas entradinhas bem pequenininha, mas que a gente precisa corrigir, tá? É necessário. Deixa eu ver se teve mais algum lugarzinho. Acho que não. Acho que esses foram todos. Certo? Eu vou colocar uma luz aí também nesse fundo. Achei que ficou meio que morto. Daqui a pouco eu tô até fazendo as nuvenzinhas. Porque as nuvenzinhas ficam interessantes. Acho que eu vou até fazer, hein? Faço ou não faço? Olha a dúvida. É um pouco de luz aqui nesse chão também.
vou fazer as nuvenzinhas não, mas eu vou dar ponhar um pouquinho de branco aqui, pra acender um pouquinho também esse fundo. Gente, se vocês tiverem stencil de passarinho, também fica super interessante, tá? Stencil de passarinho. Lembrem que tem que ser um stencil proporcional, viu? Tem que ser um stencil que o desenho condiz com a sua pintura, em questão de tamanho, tá? Cuidado aí pra não ponhar um passarinho enorme enquanto seu desenho é pequenininho. Esse daqui que eu tô pintando, eu acho que ele tem 15 centímetros, se eu não estiver enganada, é 15 centímetros. E que é o tamanho, assim, que eu gosto de pintar. Fica um tamanho bom, não é exagerado e também não é pequeno. Então, eu acho um bom tamanho. Esse tamanho também é o tamanho da fralda da Cremer. Eu só uso Cremer nos meus trabalhos. E esse tamanho também é o tamanho da faixa aí das fraldas Cremer, que eu gosto muito. Ó, vou reforçar aqui um pouco mais essa luz. E aqui também. Ó, se você quiser deixar ainda mais sapequinha esse tigrezinho, você pode colocar uma linguinha nele. Eu quero que ele fique fofinho, então não vou colocar não. Ó, fazer uma luz aqui no narizinho dele com o próprio branco, tá? Então, é só uma luz. Cuidado pra não deixar esse nariz todo esbranquiçado. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai colocando de tiquinho em tiquinho, ó. Tô indo com tiquinho, ó. Coloca tiquinho. E para com tiquinho, ó. Certo? Agora sim temos uma pintura finalizada. Ah, eu tô apaixonada nesse tigrezinho. Ó, compartilha aí com os amigos esse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que precisa pintar esse tigrezinho. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque vai ter muito vídeo legal ainda pela frente. E aproveita e deixa aí nos comentários sugestões de coisas que você quer ver sendo pintada aqui no canal, tá bom? Que daí eu vou anotando os pedidos e vou produzindo na medida do possível. Mas eu sempre vou atendendo aí o que me pedem, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. E não deixem de dar aquele curtiu aí, tá? Curte o vídeo, pra esse vídeo ter mais alcance e chegar em mais pessoas. Ó, coloquei uma luzinha aqui a mais nesse pezinho. Achei que esses dedinhos aqui estavam muito morto. Então, se pra vocês estavam bom, não mexe mais, finaliza aí. Mas eu achei, então eu voltei aqui, porque eu sou a pessoa que fica olhando, viu? Fico olhando pra ver se tá tudo ok ou se precisa melhorar. Então, ó, bem pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais nesse nariz que eu achei que também morreu. Então, vai ser bem pouquinho também, ó. Pronto, olha que lindo. Ai, adorei. Agora sim temos uma pintura finalizada. Eu espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.